Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao canal Rami Oficina. Abraão, ele mentiu para Faraó quando ele disse que a sua esposa era sua irmã. Ló, ele armou a sua tenda voltada para Sodoma. Nós temos que espiritualmente armar a nossa tenda voltada para o templo. A partir de agora nós vamos então aprender ou continuar a lição dessa semana, a segunda parte. Hoje nós vamos dar continuidade à lição dessa semana, a segunda parte, conforme nós falamos, e eu espero que nós possamos continuar a aprender, que nós possamos realmente fazer com que esse aprendizado que nós estamos tendo, nós possamos identificar princípios e doutrinas aplicáveis. Lembrando só que aqueles que ainda não se inscreveram, por favor, se inscrevam. Compartilhe com seus amigos, ative o sininho, faça os seus comentários. Eu garanto que nós vamos poder aprender juntos. Vamos continuar aqui a segunda parte da lição que nós estamos estudando, o capítulo de Gênesis, capítulo 12 a 17, e o livro de Abraão, capítulo 1 e 2. E quem leu, quem estudou sabe, né? Esses capítulos, eles têm, ou eles ensinam a mesma história, o mesmo contexto praticamente, mas de formas diferentes. E a importância de nós termos o livro de Abraão, onde nos dá uma visão mais ampliada, né? Até para nós entendermos melhor o livro de Gênesis, né? Então eu gostaria de começar dando continuidade a essa segunda parte da lição. Então existe um episódio aqui que nós podemos fazer uma pergunta: será que Abraão mentiu para Faraó? Então vamos entender essa parte lá em Gênesis capítulo 12. Vamos lembrar que nós vimos lá que o Senhor pediu para que Abraão ele saísse da terra dele, do meio da parentela, e fosse para Canaã. E quando ele chegou lá, no meio dos faraós, que eram os que comandavam, eram os reis, né? Era algo interessante que acontecia, é que quando tinha uma mulher muito bonita e formosa, conforme as escrituras falam, entre eles, esses faraós e as pessoas do primeiro escalão deles lá, eles abominavam o adultério. Eles abominavam. Então, se essa mulher formosa fosse casada, de forma nenhuma eles poderiam tomar, ou adulterar, ou cobiçar e etc. Mas, por sua vez, os faraós não se incomodavam nem um pouco em matar o marido, para então que a mulher ficasse viúva e eles pudessem casar com ela. Então isso era um costume na época, de uma forma iníqua, né? E Abraão, ele sabia disso, né? Então nós vamos ver aqui no versículo 11: e aconteceu que chegando ele para entrar no Egito, disse à esposa Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E acontecerá que quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão, e a ti guardarão em vida. Eles sabiam que se eles descobrissem que era a mulher dele, como ela era casada, ele ia morrer para eles poderem ficar com ela. Aí então ele fez um pedido para ela, né? No versículo 13 diz: dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por causa de ti. Né? Aqui tem um princípio sutil, né? A importância do casal se dar bem, a importância, porque um depende do outro, né? Fico imaginando aqui se Abraão fosse um homem perverso com a família, com a esposa, esse era o momento talvez da esposa falar: olha, eu não vou falar não. Mas ela realmente amava Abraão, eles se davam bem, havia respeito, né? Eles tinham o mesmo objetivo, como nós vimos em algumas aulas anteriores sobre a importância do marido e da esposa e aquele triângulo, né? E os dois irem na mesma direção, que é Cristo, né? A doutrina, o evangelho, terem o mesmo objetivo.
Então ele fez esse pedido para ela. Em contrapartida também, o Senhor revelou, né, conforme nos registros de Abraão, lá no versículo 22 e 23, o Senhor diz: E aconteceu que quando eu estava para entrar no Egito, o Senhor disse-me: Eis que, né, a sua esposa Sarai, tua esposa, é uma mulher muito formosa à vista. Portanto, acontecerá que quando os egípcios a virem, dirão: Ela é mulher dele, e matar-te-ão, mas a ela guardarão em vida. Portanto, faze desta maneira. Aí o Senhor então instruiu, né? Então nós temos até inclusive o facsímile número 3, o que representa esse facsímile, né? E aí nós vamos ver a continuação aqui. Realmente a esposa do Abraão falou que era irmã dele, né? Para poder preservar a vida dele. E aí no versículo 14 de Gênesis 12, nós vamos lá. E aconteceu que entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó, que gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher levada para a casa de Faraó. E aí então, como ele era irmão, levou a família toda, né? E diz aqui no 16: E tratou bem a Abraão por causa dela. Então, ainda assim Abraão foi beneficiado por causa da esposa, né? Então eles estavam tratando bem, mas a visão deles era mais para ela, e como Abraão estava junto, estava sendo ajudado. E ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos e servas e jumentas e camelos. Então eles enriqueceram Abraão, né? E por causa da esposa, né? Que embora ela falou que era irmã. Esse facsímile número 3 mostra exatamente isso que aconteceu. Mostra que Abraão não apenas sobreviveu ao passar pelo Egito, mas também foi convidado pelo faraó a sentar-se no trono e ensinar os princípios da astronomia. Eu não vou ter tempo de falar nisso, mas estudando o livro de Abraão, nós vamos ver que Abraão é um dos maiores astrônomos do mundo. Não estou falando de astrólogo, é astrônomo. E na verdade, por quê? Nós vamos lembrar aqui que Deus ele deu a visão para Abraão desde o início do mundo até o final. Abraão conhecia todas as coisas da criação porque Deus revelou para ele. Então ele sabia exatamente, e na ciência da astronomia, que os faraós admiravam, gostavam e seguiam e até obedeciam, na verdade o Senhor ele disse aqui para ensinar os princípios da astronomia. Isso não quer dizer que Abraão foi chamado para ser professor de astronomia para os faraós. Ele foi chamado por Deus para que ele pudesse usar da astronomia para ensinar o plano de salvação. Então existem alguns estudos, inclusive alguns discursos que mostram isso, né? De tudo que Abraão, a linguagem que Abraão usava, ele usava em relação à ciência da astronomia, porque era o que os faraós entendiam e compreendiam de uma forma mais fácil. Então ele ensinou o plano de salvação usando com analogias da astronomia. E os faraós ficaram encantados. Aí eles entendiam, né, o plano de salvação quando ele então ensinava com a ciência da astronomia. E o Senhor abençoou Abraão e a sua esposa Sarai espiritual, social, economicamente durante sua vida terrena no Egito. Então nós vemos aqui que só por ele chegar lá, só por Sara ser bonita e formosa, ele já ficou rico. Então isso foi o propósito do Senhor. Por isso que o Senhor orientou então a Abraão, aqui em Abraão 2, 22, 23, ele disse: olha, diga para Sara dizer que ela é irmã sua e não esposa, porque senão eles vão te matar. E então Abraão foi lá no versículo 24 e 25, ele diz que ela diga, o Senhor dizendo a Abraão, que ela diga aos egípcios que é tua irmã e tua alma viverá. E aconteceu que eu, Abraão, contei a minha esposa Sarai, minha mulher, tudo o que o Senhor me dissera. Portanto, dize-lhes, rogo-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e minha alma viva graças a ti. Então, ele explicou, olha, o Senhor ele pediu para fazer desse jeito, para que eu pudesse viver, né? E pudesse cumprir, lembra lá?
Ele foi chamado para ser uma bênção, né? E então, para ele cumprir esse propósito todo, a esposa ia ajudar. Então, vamos entender, e no final vou mostrar uma citação das autoridades da igreja falando a respeito das mulheres, a importância da mulher ao lado do marido, né? Simbolicamente, a gente sabe, nós aprendemos no início do Vem Segue-me, que Eva foi criada da costela de Adão. Isso não literalmente, mas simbolicamente, que representa os dois estarem lado a lado, e lado a lado com o mesmo objetivo, e um ajudando o outro naquilo que é possível. Nesse momento, Abraão, de certa forma, estava dependendo totalmente da Sara, que ele estava numa terra onde havia homens, né, reis, né, faraós, iníquos, e que se soubesse que ele era marido, iam matar ele. Então, ambos trabalharam juntos com o mesmo objetivo, e o Senhor instruiu os dois para isso, né? E tanto Abraão e a Sara, que foi obediente a isso, né? Então vamos entender aqui só rapidinho num gráfico que eu vou mostrar para vocês, para a gente poder entender. Então, como a escritura diz, Sara era uma mulher bonita e formosa, né? Então, desde Noé, que nós vimos já das aulas anteriores, né? O seu filho Sem e da descendência, na verdade, Terá, esse homem Terá, era o pai de Abraão, Naor e Arã, que eram irmãos, ok? Arã era o pai de Sara. Então, antes de Abraão se casar com Sara, na verdade, Sara, até por questão de linhagem de família, ela então era sobrinha. Bom, antes, né? O pai de Abraão era bisneto de Noé, da 7ª geração. E na verdade, Sara era sobrinha de Abraão. E ela tinha 3 irmãos, que eram Milca, o Ló e o Isca. Então, ela já tinha um grau de parentesco com Abraão. Ela era sobrinha, né? E aí o que aconteceu? Arã, que era o pai de Sara, morreu. E era costume na época, quando o pai morria, o avô, se ele estava vivo, ele assumia os filhos do filho, ou os netos, como filho. Então, quando Arã, que é o pai de Sara, morreu, a Sara passou a ser filha de Terá, que por consequência disso, ela se tornou, por adoção, irmã de Abraão. Então, na verdade, ela tinha 3 graus de parentesco com Abraão. Ela era sobrinha, ela era esposa e ela era irmã também. Então, na verdade, Abraão não mentiu, apenas de uma forma técnica, né? Ele escolheu uma das 3 situações familiares para poder explicar. E nesse momento era necessário que ela não dissesse que era esposa, mas que era irmã, que não deixava de ser uma verdade, né? E aí então nós vemos que Abraão, ele não mentiu para o faraó. Ele apenas seguiu as instruções do Senhor sabiamente e, de verdade, embora por adoção, Sara era a sua irmã também, né? A esposa de Abraão, né, Sarai, foi instruída a dizer aos egípcios que Abraão era seu irmão. Foi um teste de sua fé, assim como deve ter sido uma experiência indubitavelmente dolorosa para Abraão. Que Abraão, claro, ele gostaria, ele teria até o orgulho de dizer, olha, é minha esposa, né? Mas, seja o que for, o que o Senhor ordene a uma pessoa, isso será o certo e deve ser cumprido. E Abraão sabia disso. Vimos lá, quando o Senhor falou para ele sair da terra, ele disse, me obedeça, né? E ele falou para Abraão, que ele sabe o nível de espiritualidade, de obediência e fé que ele tinha perante o Senhor. Abraão e sua esposa Sarai compreendiam esse princípio e passaram no teste divino que lhes foi proposto pelo Senhor. O elder Mark Peterson escreveu, para proteger-se, Abraão disse a Faraó que Sara era sua irmã, o que de fato era verdade. Se ele tivesse dito que ela era sua mulher, ele poderia ter sido morto, mas, sendo sua irmã, o Faraó mostrou-se interessado em comprá-la por um bom preço. Por isso que ele agradou e deu o melhor para os dois, né? Então, como o elder Mark Peterson disse, era verdade, ela era irmã. Por adoção, mas ela era irmã de Abraão.
Então, na verdade, ele fez exatamente o que o Senhor, da maneira que o Senhor ordenou, e deu tudo certo. Agora vamos falar um pouquinho sobre Ló. Vamos lembrar que Ló era irmão de Sara, então era sobrinho de Abraão. Então, na verdade, houve um momento que Ló se desentendeu com Abraão, né? Nós vamos ver lá no Gênesis 13. E Abraão, por ser mais experiente, por ser o tio, né, e tudo mais, ele queria até por direito escolher qual o local ou a cidade, porque tinha 2 locais para escolher. Então Abraão falou para ele: olha, eu vou para um lado e você vai para o outro, para a gente não ter nenhum desentendimento, né, para a gente continuar ainda a amizade e o nosso relacionamento pessoal. Mas a humildade de Abraão era tão grande que ele deixou o sobrinho, ele falou para o Ló: você pode escolher se você vai para a esquerda ou para a direita, onde você escolher eu vou para o outro lado, né? E ele permitiu então que o sobrinho escolhesse. Então lá no capítulo 13, versículo 12 diz: habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. E no 14, versículo 12, diz: também tomaram Ló, que habitava em Sodoma, filho de irmão de Abraão, e seus bens, e foram-se. Então Abraão disse, aí Ló olhou e tudo, ele falou: eu quero o lado de Sodoma e Gomorra, né? Ele falou: quero esse lado, que era um lugar bom e tudo. E Abraão falou: ok, então você vai para lá e eu vou para cá. E foi assim que aconteceu, cada um foi para um lado, né? Então ele falou: eu quero aquele lado, ok, vai para lá e eu vou para cá. E assim foi. Mas a escritura diz que Ló, ele armou a sua tenda voltada para a cidade de Sodoma. E nós vamos ver em algumas aulas posteriores o que aconteceu, o que era de verdade essa cidade de Sodoma e Gomorra, que depois foi destruída, né? De tanta iniquidade que houve, que foi assemelhado até quando o Senhor mandou o dilúvio, porque a iniquidade era tão grande para não ter que prejudicar outras gerações. E a cidade de Sodoma e Gomorra se tornou tão iníqua que o Senhor até lhe tinha dito lá para Ló pegar a família, sair, e a cidade toda foi destruída. E Ló, então, ele colocou a sua tenda voltada para Sodoma e Gomorra. E, na verdade, nós vamos ver aqui no livro de Mórmon, por exemplo, Mosias 2:26, uma escritura, e que, a partir do versículo 5, ele diz assim: aconteceu que quando subiram ao templo, armaram suas tendas nos arredores, cada homem conforme sua família, que consistia na esposa e nos filhos, e nas filhas, e nos filhos, e nas filhas destes, do mais velho ao mais jovem, cada família separada uma da outra, como nós vemos aí na foto, né? Então eles tinham eles moravam, na verdade, em tendas, que eram residências móveis, né? Mas só que eles colocaram ela voltada para o templo. No 6 diz: e armaram suas tendas ao redor do templo, cada homem com a porta de sua tenda voltada para o templo, a fim de que pudesse permanecer nas suas tendas e ouvir as palavras do rei Benjamim. Então, a diferença, Ló, ele colocou a sua tenda voltada à cidade de Sodoma, e já esse grupo de famílias colocou a sua tenda voltada para o lado do templo. E qual é a lição aqui, ou qual é o princípio aplicável que nós poderíamos aprender aqui? E eu gostaria então de falar um pouquinho sobre o que seria colocar nossa tenda voltada ao templo. Claro que nem todo mundo pode morar em frente ao templo, né? Por exemplo, a gente sabe, por exemplo, lá em São Paulo, em frente ao templo tem alguns prédios e tem famílias ou membros da igreja que moram naqueles prédios. Quer dizer, eles poderiam talvez de uma forma simbólica dizer: olha, a nossa casa, a nossa tenda está voltada de frente ao templo, literalmente. Agora, simbolicamente, nós podemos fazer isso também, ou seja, o nosso coração e a nossa mente voltada aos convênios do templo, aos convênios com Deus. Então, nada requer um padrão mais elevado de retidão. Nossas obras no templo nos cobrem com um escudo e uma proteção, tanto individualmente como em povo, né? Como povo.
Portanto, o convite do Senhor é esse: venham ao templo, venham e reivindiquem suas bênçãos. Esta é uma obra santa. Então, hoje nós temos muitos templos, né? Quem já fez convênios nos templos sabe a importância disso, o quanto é sagrado. Aqueles que ainda não foram vão ter a oportunidade de ir também. Lembrando que às vezes muitas pessoas falam, mas eu não posso entrar no templo, então lá tem coisas, por exemplo, secretas. Não, todo mundo pode entrar no templo. Eu lembro uma vez de uma lição que eu estava ensinando com os missionários e uma pessoa falou isso, mas eu não posso entrar no templo. Eu falei, não, qualquer pessoa pode entrar no templo. Pode, é verdade, é verdade. Só que ela precisa seguir os padrões necessários para entrar no templo. Ela tem que fazer convênios batismais, se batizar, se converter, se preparar durante um período de um ano para poder então receber os seus convênios próprios dentro do templo. E qualquer pessoa pode fazer isso. Mas eu queria aqui abordar, antes de encerrar, 7 lembretes ou princípios importantes. Tá? Isso, para quem tem aquele manual, e eu até convido vocês a estudarem, é um manual de preparação para entrar no templo sagrado. Às vezes, muitas pessoas pensam que esse manual é só para aqueles que estão se preparando para entrar no templo. Mas olha, é uma beleza, de vez em quando você fazer uma leitura, e é importante, porque às vezes tem coisas que eu leio aquele manual de vez em quando, e me faz lembrar de coisas, puxa, eu estava quase esquecendo disso. Eu estava quase esquecendo desse padrão, né? Que o Senhor espera de nós, que temos convênios e que somos convidados a ir à casa do Senhor. Porque o templo é a casa do Senhor. É como se eu convidar alguém para vir na minha casa. Eu vou tentar fazer o melhor para a pessoa se sentir bem. Então imagine Deus. Ele está nos convidando para ir para a casa dele. Com certeza tudo está pronto e preparado para nos sentirmos bem. E que possamos levar, né, bons sentimentos, bons desejos para a casa do Senhor, né? Então, alguns lembretes que eu gostaria e que está nesse manual, está embutido nesse manual, e que eu considerei importante e talvez que a gente possa se lembrar para que possamos sempre ir na casa do Senhor de uma forma muito bem preparada, né? Com bom espírito, né? Acho que eu contei em algumas aulas anteriores aquela experiência da biografia do presidente Nelson, quando alguém fez a pergunta para a esposa do presidente Nelson, como que o presidente Nelson faz para dar conta de tudo, chamado, profissão, né? E tudo mais. E aí ela falou a frase, quando ele está em casa, ele está em casa. E aí eu fiz uma analogia com o estudo das escrituras, né? Quando nós vamos estudar a escritura, nós temos que pensar assim, bom, agora, quando eu estou estudando a escritura, eu estou estudando a escritura. Da mesma forma, essa aplicação pode ser feita quando nós vamos ao templo. Eu lembro que o Elder Scott certa vez disse que nós temos que ter uma data na nossa agenda de quando nós vamos no templo, já marcar. E é um compromisso assumido. Então, que nada possa desviar-nos daquilo. Que se a gente não marca numa agenda quando vai ao templo, e às vezes só fica na mente, eu vou daqui 15 dias eu vou ao templo. Mas as coisas vão acontecendo nesses 15 dias, que aí o que acontece? Aí nós vamos falar, não vai dar, então eu vou fazer isso e na próxima semana eu vou. Então vamos lembrar o princípio que nós aprendemos na primeira parte dessa aula de Abraão, quando o Senhor disse para ele, me priorize mesmo acima da tua família. Então, se você já tem na agenda, é um compromisso seu, assumido com o Senhor, e alguém ligar para você e dizer, olha, vamos fazer essa atividade, ou você vai olhar na sua agenda e falar, não, nesse dia eu vou estar no templo do horário tal. Pode ser depois ou então outra oportunidade. Então isso é ser organizado, né? Então, o primeiro lembrete que eu gostaria de dar aqui, e que o Senhor fala, e esse folheto nos ensina, é que o Senhor está dizendo, venham ao templo. Então, ele está convidando, venham ao templo. Se não agora, venham logo. Orem fervorosamente, coloque sua vida em ordem se precisar para poder ir. Economize o quanto puderem na esperança de que esse dia chegue. Então, são na verdade sacrifícios que às vezes nós temos que fazer para podermos ir ao templo e renovar nossos convênios já da primeira vez que nós fomos,
Lembrando que quando nós vamos lá, é uma renovação da nossa investidura própria. Embora nós vamos estar representando um familiar, alguém falecido, mas nós estamos ao mesmo tempo lembrando e renovando os nossos convênios pessoais que nós fizemos também. E é bom lembrar, né, sempre. E quantas vezes a gente vai no templo e sai de lá, puxa, já está quase esquecendo disso, né? E é importante. Então esse é o primeiro lembrete. O segundo lembrete importante é esse, que essas coisas dentro do templo são sagradas. Ou seja, não conversamos sobre as ordenanças do templo ao sairmos de lá. A curiosidade não é uma preparação. Às vezes tem pessoas que gostariam de ir no templo, mas ainda não estão prontos espiritualmente, mas é mais por curiosidade, né? Então a curiosidade não é uma preparação. O interesse profundo em si também não é uma preparação. A preparação para as ordenanças necessárias inclui os passos, né, preliminares: fé, arrependimento, batismo, confirmação, dignidade, maturidade, a quem entra como convidado na casa do Senhor. Por isso que quando alguém se batiza na igreja, ele tem esse período de preparação, no mínimo 1 ano, para que então ele possa entrar no templo não só por curiosidade ou por um interesse profundo, né? Mas que ele vai entrar porque ele sabe a importância, ele quer fazer mais convênios além do que ele já fez desde as águas do batismo. O segundo lembrete, ou melhor, o terceiro lembrete, nós aprendemos dignos para entrar. Na verdade, né, sempre eu gosto quando eu faço as entrevistas, eu não sei quantos sabem, atualmente eu estou servindo como bispo já por 2 anos, a segunda vez como bispo na mesma ala. A primeira vez eu servi em 1998, por 7 meses e meio. Aí eu fui chamado como presidente estaca, e como eu já disse, eu servi por quase 11 anos. E agora, então, o Senhor então me chamou novamente para servir pela segunda vez como bispo na mesma área. Então, eu posso dizer para vocês a experiência que eu tenho ao entrevistar os irmãos para renovar a recomendação, ou seja, a primeira vez, e normalmente tem aquela última pergunta, né? Que é a pergunta que eu sempre falo que eu gosto mais na entrevista. E a pergunta é se o irmão ou a irmã se considera digno de entrar na casa do Senhor. E quem vai responder isso é o irmão ou a irmã, né? Agora, a palavra aqui é digno, não perfeito. Porque se a pergunta fosse, você se considera perfeito, com certeza muitas poucas pessoas entrariam no templo. Mas o Senhor não espera a perfeição, nós sabemos, já falamos isso em algumas outras oportunidades, que a perfeição, como diz em 2 Nef 28:30, e que é um princípio, o Senhor disse linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. E é assim que nós vamos chegar à perfeição. Mas o Senhor exige, no mínimo, dignidade. E o que é ser digno para entrar? É você ter a consciência limpa entre você, mente e coração, entre você e o Senhor, de que você está se esforçando para fazer. Notem, lembrem, quando vocês já passaram pela entrevista para uma recomendação, que algumas perguntas são exatamente se você se esforça. Você se esforça para fazer isso? Então não é você faz isso perfeitamente, né? Você se esforça. Você está fazendo o seu melhor, você está dando o seu 100% dentro daquilo que você considera que é 100%, até onde você sabe, conhece. Então isso é ser digno. E lembrando que 3 pessoas assinam a recomendação do templo. Vocês podem olhar aí. Então, a primeira pessoa que assina a recomendação é você mesmo. É a pessoa que está sendo entrevistada, o irmão ou a irmã. A segunda pessoa é o bispo ou, no caso, o presidente do ramo, no caso de um ramo, né? Que eles têm a responsabilidade de fazer as perguntas para avaliar a nossa dignidade pessoal. O bispo é um juiz comum em Israel e deve ser sigiloso naquilo que ia acontecer na entrevista. Eu procuro sempre, eu gosto até de enfatizar isso, a importância do sigilo. Eu prezo isso como algo muito sagrado, não é? O sigilo é algo que Deus, por algumas responsabilidades dentro dos chamados que nós temos na igreja, e não só o bispo, né? Hoje nós sabemos, por exemplo,
desde que o presidente Nelson assumiu, ele ajustou algumas coisas em relação não que o manual não dizia como deveria ser feito, mas algumas coisas não estavam ainda muito bem ajustadas. E hoje nós sabemos, o presidente do Coro e a presidente da Socorro, eles têm certas responsabilidades com as famílias de uma unidade e que eles têm a responsabilidade de também guardar sigilo. Porque às vezes eles vão ficar sabendo de coisas pessoais, particulares e até às vezes confidenciais. Não em relação à dignidade, mas algumas situações que aqueles que já serviram ou servem nesse chamado entendem o que eu estou dizendo aqui. Então a importância do sigilo, guardar o sigilo. Se tiver um homem ou uma mulher que é boca aberta, fofoqueiro, e não guardar sigilo, como que você quer receber revelações pessoais e profundas? E o Senhor, às vezes, nós sabemos, tem tanta experiência na Escritura, que o Senhor disse, quando revelou a alguns homens e mulheres, disse, olha, não é para falar para ninguém, eu estou dizendo só para você. Então, como que o Senhor vai confiar em mim se eu não sou uma pessoa que considero isso importante, guardar sigilo daquilo que eu tenho que guardar? Ok? Então, esse é um princípio importante também, guardar sigilo, né? Principalmente quando temos responsabilidades para isso. E aí diz, deve ser sigiloso e não pode ser pressionado por situações que não estão em ordem para que ele assine a recomendação. O que isso quer dizer? Eu gosto muito de uma escritura, até coloquei ela em Moroni 9:21, onde diz o seguinte, eis que meu filho, não posso recomendá-los a Deus para que ele não me castigue. Então, algumas situações, às vezes, de pessoas que às vezes querem pressionar o líder para assinar, porque ele tem que ir para o templo, ou às vezes tem alguma coisa em que ele não se preparou bem. Um exemplo, às vezes tem jovens que vão se casar e por alguma razão o pai ou a mãe, ou às vezes os pais, não estão com a recomendação válida, mas é lógico que eles gostariam que os pais estivessem lá dentro do templo com eles, nesse momento do casamento e selamento, mas às vezes o pai e a mãe não renovou a recomendação, ou às vezes estão em alguma situação que eles não podem estar com uma recomendação válida, estão trabalhando nesse processo com o líder, e às vezes algumas pessoas querem, não, mas eu preciso ir, eu tenho que assistir, então a gente tem que pensar isso antes, e é um lembrete importante. Então aqueles que pensam em se casar, querem que seus pais estejam lá e tudo, já verifique isso antes. A gente não marca casamento da noite para o dia. Então quando a gente marca um casamento no templo, selamento, e aquelas pessoas que a gente gostaria que estivessem lá, principalmente os nossos familiares, e a gente já antecipadamente observar e ver toda a situação. Vocês estão com a recomendação válida? Precisa, porque é nessa data e tal. E isso ajuda muito, né? Agora, o bispo, como a escritura diz, o bispo, ele está lá para avaliar se aquele é o momento ou não, se a pessoa está qualificada ou não para ter uma recomendação válida. E se o bispo entender que ele não pode assinar naquele momento, não quer dizer que ele nunca vai assinar. Mas ele vai ter que ajudar aquele membro, irmão ou irmã, com algumas metas e tudo mais, para que então, pouco tempo depois, posteriormente, ele possa assinar e a pessoa está qualificada. Uma coisa importante, talvez alguns já saibam, outros não, e alguns perguntam, por que a recomendação, como nós estamos falando aqui, precisa ser assinada por 3 pessoas? A própria pessoa, o bispo, não é? Ou um dos conselheiros, se for renovação, e o presidente da estaca, né? Agora, por que tem que ir para a estaca se são as mesmas perguntas? Se eu vou falar das mesmas coisas, eu vou responder as mesmas perguntas que eu respondi para o bispo, eu vou responder para o presidente da estaca. Então, uma coisa importante que nós temos que entender é que as ordenanças do templo pertencem ao sacerdócio de Melquisedeque. E quem preside o sacerdócio de Melquisedeque numa estaca é o presidente da estaca. Então, na verdade, deve passar pelo presidente da estaca, porque ele preside o sacerdócio de Melquisedeque na estaca, e as ordenanças, por si só, pertencem ao sacerdócio de Melquisedeque. Então, talvez alguém pergunte, bom, então por que eu tenho que ser entrevistado pelo bispo? Então, é aí que está a grande, na verdade, segurança disso tudo.
Porque o bispo é aquele que está, vamos dizer, constantemente com o membro. Então aí, de uma certa forma, o bispo, o primeiro, vamos dizer assim, pastor daquele membro, ele vai então, se tiver algum impedimento, o bispo vai ajudar a pessoa para que ela não tenha que ir até a estaca, né, e voltar para trás depois. Tudo é feito em ordem, perfeitamente, né? Mas agora, o princípio que eu estou tentando mostrar aqui para que nós possamos entender por que tem que passar pela estaca. Porque as ordenanças do templo pertencem ao sacerdócio de Melquisedeque, e quem preside o sacerdócio de Melquisedeque é o presidente da estaca. Passa-se pelo bispo, porque o bispo é o primeiro líder mais direto daquele membro, do irmão ou da irmã. Ok? Espero que eu possa ter ajudado com essa informação. O quarto, né, lembrete é a primeira vez e sempre. O que isso quer dizer? A gente passa a primeira vez e devemos passar sempre. Então nós sabemos que nós não podemos anotar coisas, né? Por isso que é importante a gente voltar para lembrar, relembrar, renovar, né? E a importância de nós podermos estar lá sempre lembrando, né? Então quem vai sempre sabe disso. Às vezes às vezes nós estamos passando por uma sessão no templo e vem à mente às vezes coisas e fala, nossa, quase que eu estava esquecendo disso. Ou eu preciso melhorar um pouco mais nisso. E esse é o processo. Da mesma forma como a gente vai na igreja assistir uma aula e às vezes é abordado um princípio, uma doutrina, e a gente fala, puxa vida, eu preciso melhorar isso, né? Então, a primeira vez e sempre, não se preocupe e fique tranquilo. Você está indo para o templo, alguém irá auxiliá-lo a cada passo. Você será cuidadosamente orientado. Lembre-se de que quando for ao templo, de que você é um convidado na casa do Senhor. Então, lembrar, mesmo que seja a sua primeira vez, fica tranquilo. Sempre vai ter alguém do teu lado. Você vai ter um acompanhante, né, seja irmão ou irmã. Então, e as pessoas lá no templo que servem como oficiantes vão orientar, recepcionar vocês muito bem, ok? No quinto, então, nós somos ensinados do alto. Então, tudo aquilo que nós aprendemos no templo, embora estudando as escrituras, nós vamos lembrar de todas as doutrinas e princípios que aprendemos lá. E isso é dividido em 4 partes, para termos um resumo. A primeira são as ordenanças preparatórias, a segunda é as instruções por palestras e representações, a terceira são convênios, nós fazemos 5 convênios, obediência, sacrifício, viver o evangelho, castidade e consagração, e o quarto é os testes de conhecimento, ok? Então somos ensinados, isso foi revelado pelo Senhor como deve acontecer as coisas dentro do templo, né? Como acontece atualmente, ok? O sexto aqui, para nós podermos, na verdade, finalizar, é vestidos de branco. Então existe uma razão simbólica para isso. Ao entrarmos no templo, trocamos nossas roupas normais por roupas brancas do templo. Saímos do vestiário vestidos de branco, com um sentimento de unidade, de igualdade, pois todos ao nosso redor estão vestidos do mesmo modo. Então esse é o simbolismo e a verdade, até para nos lembrar. E todos nós, lembra na aula passada que eu falei sobre a Arca de Noé, e um dos princípios lá é que nós estamos no mesmo barco, nós estamos no mesmo navio, nós somos iguais. Temos idades diferentes, responsabilidades diferentes, mas perante Deus somos todos iguais. E esse simbolismo de todos estarem vestidos com a mesma roupa e branco por representar a pureza, e a mesma roupa para nos lembrar que somos todos filhos e filhas de Deus. E por último, o sétimo, vestimenta adequada. Isso está no manual, né? Para quem quiser ler lá. E para a gente poder, então, entender o que é a vestimenta adequada. Então, o que é esperado das pessoas que vão ao templo. A vestimenta adequada é um sinal de reverência e respeito. Um membro da igreja, ao ir ao templo, vestido e arrumado de modo que não o deixaria pouco à vontade na presença do Senhor. Somos convidados na casa do Senhor. E o anfitrião, que é o próprio Senhor, lhes tem alta consideração. Nessas circunstâncias, é pouco provável que vocês se apresentem ou se apresentassem vestindo roupas velhas de trabalho ou de recreação. Isso não quer dizer, irmãos, que nós temos
que ter uma roupa padrão, né? Mas o princípio aqui é que nós possamos ir à casa do Senhor com a melhor vestimenta que temos. Okay? É pouco provável que um homem se apresentasse sem ter feito a barba, ou que uma mulher estivesse com o cabelo despenteado. Certamente se sentiriam um pouco à vontade se não estivessem vestidos adequadamente. É triste às vezes, ao irmos ao templo, e ver que alguns chegam para testemunhar um casamento ou para assistir uma sessão no templo vestidos como se fosse um piquenique ou um evento esportivo. Também vemos testemunhas de casamento que obviamente não prestaram muita atenção aos conselhos das autoridades gerais sobre vestuário e aparência, sobre o cuidado que devemos ter para não imitar o mundo nas extravagâncias da moda, no comprimento do cabelo e penteado e etc. Ficamos imaginando por que uma pessoa suficientemente matura para poder entrar no templo não teria o bom senso de saber que o Senhor não se agrada com aqueles que se mostram inclinados a seguir o mundo. Eu, em particular, não vou tecer nada em especial, acredito que já isso que está aí fica claro e que cada um de nós possamos procurar aplicar da melhor forma possível. Isso está no manual de preparação para entrar no templo, né, no templo sagrado. Okay? Então, isso são, na verdade, 7 lembretes para nós que vamos ao templo renovar os convênios e a importância de nós fazermos isso. Encerrando, eu gostaria só de lembrar aqui, em Gênesis 17, 5 e no versículo 15 e 16, vamos lembrar que o nome de Abraão era Abrão. Então, no versículo 5 diz: e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de uma multidão de nações eu te pus. Então lembra lá quando ele falou, sai da tua terra, eu vou te fazer uma grande nação, né? E ele mudou o nome de Abraão. E ele também mudou o nome da esposa, que era na verdade Sarai, né? Lá no versículo 15 e 16. E disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar, e dela te darei um filho, e a abençoarei, e será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Ele está se referindo a Isaac, né? Então, através de Isaac, nós temos uma posteridade, e vamos aprender isso nas aulas posteriores. Apenas para que possamos entender, na versão do inglês, no inglês Abrão, em inglês é Abram, né? Se escreve dessa forma, aí foi mudado para Abraão, Abraham em inglês. Dividindo o nome dele, AB mais RAH mais AM, nós vamos entender por que o Senhor mudou o nome de Abrão para Abraão e Sarai para Sara, ok? Então, na linguagem hebraica, né, AB ou Abraão, por que o Senhor mudou Abraão? Porque dividindo o nome dele, essas letras, ela significa pai exaltado de nações. E é o que Abraão foi. Então, o Ab é pai, RAH é exaltado e AM é nações. Então, foi exatamente o que o Senhor falou que faria de Abraão, pai de muitas nações. E o nome Sarai, ela quer dizer contendas. Então, o Senhor mudou para Sara, que quer dizer princesa. Ok? Encerrando, falando das mulheres, então, Sara foi uma das grandes mulheres, esposas de um grande homem também, e assim é com os casais. Nós podemos nos tornar como os nossos grandes pais antepassados, assim como Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Adão e Eva, e tem muitos casais. E eu gostaria só de encerrar usando uma citação do Elder Bruce R. McConkie, onde ele fala um pouco sobre a importância das mulheres e junto com os maridos. Então ele diz: o Senhor nunca envia apóstolos e profetas e homens justos para ministrar seu povo sem colocar mulheres de igual estatura espiritual ao seu lado. Adão é o grande sumo sacerdote, abaixo de Cristo, que governa como patriarca natural de todos os homens de todas as épocas. E nós sabemos que Adão possui todas as chaves
onde agora os outros que substituem ele estão com as chaves, e no último dia todos entregarão as chaves a Adão. E aí diz aqui que ele governa os homens de todas as épocas, mas ele não pode governar sozinho. Eva, sua mulher, governa ao seu lado, tendo qualidades e atributos equivalentes aos dele. Abraão foi provado como poucos homens o foram. Quando o Senhor ordenou-lhe que oferecesse Isaque sobre o altar, e Sara debateu-se com problemas semelhantes quando o Senhor ordenou-lhe que ocultasse dos egípcios a sua condição de esposa de Abraão, em todas as dispensações e em todas as épocas, quando houve homens santos, sempre havia também mulheres santas. Nenhum pode apresentar sozinho perante o Senhor. A exaltação de um depende da exaltação do outro. Então, como nós dissemos na primeira parte da aula, a importância e a visão de Deus em relação que foi intencional desde o princípio, porque ele criou homem e mulher para que pudesse ser estabelecida a família na terra, marido e mulher. E claro que os nossos filhos vão continuar sendo nossos filhos, mas um dia eles também vão sair de casa e vão se casar, vão constituir famílias, e vai ser também o marido e a mulher. E vamos continuar a ser famílias dessa forma, com posteridades e com promessas. Então eu gostaria de encerrar, espero que eu possa ter ajudado com esses princípios que pudemos aprender aqui. Então, só lembrando que a nossa próxima aula, vai ser o estudo de Gênesis 18, capítulo 18 a 23. E esse estudo é a lição número 8 na próxima lição. Então, não se esqueçam, quem não se inscreveu, por favor, se inscrevam, ativem o sininho, compartilhem com as pessoas. Muito obrigado, espero que eu possa ter ajudado e auxiliado em seus estudos pessoais. E até a próxima aula.